Eu sei que você tá frustrado e cansado de fazer processo seletivo. Ninguém gosta de ser avaliado. Mesmo que eu esteja do outro lado da mesa, porque eu sou coordenadora e eu faço os processos seletivos, eu entendo que é frustrante e muitas vezes, cara, você só não sabe o que responder. Eu tava fazendo uma série de entrevistas, vi isso muito nítido, principalmente quando a gente chegava na parte da pergunta que é: qual o seu pior defeito? Oi, eu sou a Isla Marques, trabalho numa Big Tech, sou coordenadora de cultura de dados e IA. E hoje eu vou te ensinar uma das coisas que eu percebi que são um dos maiores problemas quando alguém vai participar de um processo seletivo, que é como responder a pergunta: qual é o seu pior defeito? Primeira coisa que você tem que entender é, quando o entrevistador ele te faz uma pergunta dessas, ou até mesmo qual é a sua maior qualidade, inclusive tem vídeo aqui sobre soft skills necessárias para ser um cientista de dados melhor, dá uma conferida lá depois. Vocês têm que entender que o entrevistador ele faz essa pergunta não porque ele acha que você vai dar a resposta mais honesta possível, tá? A gente não é bobo. A gente sabe que quando perguntar qual é o seu pior defeito, você não vai falar eu sou uma pessoa tóxica ou algo do tipo. Não é isso. A gente quer ver como é que você lida com as suas fraquezas, entendeu? Da mesma forma, quando a gente pergunta qual é a sua principal qualidade, é para entender também o que você identifica como sendo uma fortaleza para você. Tá muito mais preocupada com o que tá por trás dessa pergunta do que com a sua resposta em si. E cara, eu achava que era meme antes de fazer entrevistas. Mas hoje eu vejo que uma das principais coisas que as pessoas respondem é que o maior defeito delas é ser perfeccionista. Ou perfeccionista ou trabalhar demais. E a pessoa não desenvolve. Tipo, eu entendo se você de fato for perfeccionista, mas já é uma palavra tão usada que eu juro pra você, o entrevistador, quando ele escuta isso, ele já se desliga, entendeu? Porque ele pensa, ah, não, essa pessoa tá respondendo de forma automática, então vamos lá para a próxima. Então ele não consegue, de fato, extrair o que ele quer extrair com aquela pergunta, que é, como você lida com a sua principal fraqueza? Ah, Isa, mas se eu não posso responder que eu sou muito bom e isso chega a ser um problema, então o que que eu vou responder? Primeira coisa é, se você for participar de uma entrevista de emprego, e você não tiver participado de nenhuma antes, então você não conhece muito bem da metodologia ou das perguntas, dá uma pesquisada sobre as principais perguntas que podem aparecer numa entrevista de emprego. Qualquer coisa eu posso fazer um vídeo só sobre isso. E aí você vai pegar as mais comuns e já pensar numas respostas para elas, tá? Não tenta escrever um texto, pensa em tópicos. Já sabe, vai ter a pergunta de qual é o seu pior defeito. Então vamos lá, você vai pensar. A vaga que eu quero concorrer, qual é o pior defeito que eu tenho que seria um problema para essa vaga? Faz esse exercício consigo mesmo, sabe? Ah, para essa vaga, ter uma aversão a risco é um problema? Aí você vai colocar isso no papel, se você for averso a riscos. E você vai escrever também, tá, mas como é que eu sou averso a risco? Quando foi que eu percebi que eu tenho essa fraqueza? E como eu estou fazendo para superá-la? São essas 3 perguntas que você tem que se fazer. Coloca, responde em tópicos, e aí quando você vê, você vai ter uma resposta perfeita para essa pergunta. E aí 3 dicas fundamentais. Escolha um defeito que não seja tão crítico para a vaga, tá? Dá uma estudada na vaga, como eu falei. Pega alguma coisa que pode estar relativo, tá? Mas não relativo demais à vaga. Não pegue algo muito crítico. Ah, Isa, mas então eu não vou estar sendo honesto? Segundo ponto. Você vai estar pegando uma coisa específica sua. Então você vai estar sendo honesto e original na sua resposta. Mas isso não significa que você precisa abrir todo o jogo com o recrutador, entendeu? Você precisa ser estratégico. Isso eu tô falando como uma coordenadora que recruta, entendeu? Não seja estratégico no seu posicionamento. Eu não sou 100% honesto o tempo todo lá na empresa, porque tem problemas meus que eu estou tratando à parte, entendeu? Tem defeitos meus que eram defeitos até ontem, hoje não são mais. Então, para que eu queimar cartucho numa entrevista? E, como eu já falei no início, evita clichês. Se você vê em algum site algo que ele já tá te dando como um padrão de resposta, no caso ser perfeccionista, evita. Porque assim como você viu, outras 1000 pessoas viram também. E é por isso que nesse vídeo eu não vou te dar exemplos de respostas. Eu vou te ensinar uma metodologia de como achar isso com o ChatGPT. Eu uso muito ChatGPT hoje em dia. Absurdamente, eu acho que isso é uma das melhores coisas que existem. E você pode utilizar isso ao seu favor. Você vai fazer o seguinte, você vai tratar o ChatGPT como se fosse o seu psicólogo.
Ah, Isla, mas esse não é o jeito correto de utilizar ChatGPT. Você precisa fazer engenharia de prompt. Não, tá, calma, vamos lá. Vem aqui comigo. Vai chegar no ChatGPT e vai falar: olha, eu quero que você cumpra o papel de um mentor de recrutamento pra. Aí você coloca a vaga específica lá que você quer e até coloca o job description também. E aí você vai falar com ele o seguinte: me ajude a encontrar o meu defeito com base na minha personalidade. Faça-me perguntas, uma de cada vez, para me ajudar a achar essa resposta para essa pergunta de entrevista. Vai pedir para o ChatGPT te fazer perguntas para te guiar no processo de encontrar o seu pior defeito. Aí ele vai começar a fazer algumas perguntas específicas que podem estar relacionadas a vagas. E aí você vai filtrando. No final, você vai ter justamente essa estrutura de qual é o seu pior defeito. Aí você pensa ou pede para o chat te ajudar a pensar em como isso já te atrapalhou. E por fim, você pede para ele te ajudar a pensar em como você está melhorando. E mais algumas dicas gerais cara, praticar é crucial. Não vai para uma entrevista sem ter praticado antes, tá bom? Mas não decora, não decora, não deixa o recrutador perceber que você tá lendo alguma coisa ou sabe? Vai mais natural, pode colocar algumas colinhas como essas, mas não para você ficar lendo exatamente, meu pior defeito é porque eu tenho um problema com aceitar demais demandas sem questionar. Não faz isso. É legal também você se gravar e ver como você tá falando, tá? Na verdade, ouvir como você está falando. E aí tem vários YouTubers aqui também, em outras redes, que te ensinam a como falar melhor. E eu sei que pode ser desafiador, mas eu prometo, conforme você vai treinando, vai ficando mais natural você falar sobre isso. Você vai perder a ansiedade, a tremedeira, não conseguir falar direito. Tá tudo certo. Isso vai passar com o tempo. O que você não pode fazer é desistir, tá? E também não se preocupa se em uma entrevista específica você não passar. Se inscreve para várias. Isso, inclusive, eu falo lá na outra rede, que eu postei o vídeo. Você precisa focar em quantidade. Qualidade também é importante, óbvio. O ideal é você encontrar o ponto de equilíbrio perfeito. Mas se tiver que escolher entre um e o outro, vai para a quantidade. Se inscreve no máximo de entrevistas que você puder e faça-os. Porque, como eu falei, tem o fator sorte. Não dá para desprezar a sorte. E quando eu falo sorte, é porque importa muito quem foi o entrevistador, se ele tem muito bem definido na cabeça dele quais são os requisitos que ele está buscando, se não teve uma outra pessoa que também concorreu à vaga e demonstrou um fator ou outro ali melhor do que você, entendeu? São muitos fatores. Então, se inscreve em várias vagas, segue essas dicas, olha lá o outro vídeo também que eu postei sobre soft skills, usa isso para você poder responder melhor suas perguntas e é isso.